Dando continuidade, então, ao assunto que a gente está tendo sobre o ser humano diante do inexplicável, diante do desconhecido, para facilitar essa compreensão, eu dividi aqui, então, 6 estágios do comportamento humano diante do novo normal, né? No enfrentamento de uma situação desse tipo, no enfrentamento de uma situação que é atípica, que é inexplicável, que é nova, que é incerta, né? De uma situação que a gente não sabe para onde vai nos levar. O primeiro estágio, então, é a negação. A gente acompanhou muito disso aqui na pandemia também, claro, mas aquele estágio de dizer que aquilo não pode existir, que não pode ser real, que as coisas não são daquela forma, aquilo não está acontecendo, não é tão grave, tá? Não é uma doença grave, é só uma gripezinha. Esse estágio de negação, de negacionismo, ele é um estágio que coloca você numa posição de defesa, você está se defendendo daquela realidade. Porque é lógico que para todo mundo é muito difícil mudar algo, especialmente quando é uma mudança brusca, né? Esse tipo de mudança brusca dificulta muito a nossa compreensão, o nosso entendimento e a nossa assimilação. Como que eu me coloco numa coisa que de uma hora para outra mudou por completo, né? No caso do exemplo do filme O Silêncio, por exemplo, a família estava dormindo e de repente eles acordaram e, a gente precisa sair daqui porque as criaturas estão vindo para cá. Então, não é possível, não é assim, isso não está acontecendo, isso não é real. A negação é o primeiro estágio. O segundo estágio ele é uma busca por explicação, ou por o culpado. A gente viu isso também aqui na pandemia, por exemplo, falando, o coronavírus ele começou assim, aí a gente culpa a China. Muita gente culpou a China, culpou o país. Primeiro porque achou que era um vírus criado em laboratório. Então a China é culpada, a China fez isso para ficar rica, a China fez isso para enriquecer, a China fez isso para dominar o restante do mundo. Depois, não, é comprovado que o vírus não foi criado em laboratório, que ele é um vírus de origem animal, ok. Então a China é culpada porque eles comem todos os animais, eles têm um hábito de alimentar diferente do nosso, a China é culpada por isso. Não adianta você procurar um culpado nesse momento, ou buscar uma explicação. Faz parte desse estágio de assimilação, claro, mas isso não resolve o problema, isso não te dá nenhuma arma para resolver o problema. Não adianta você descobrir, começou aonde? Tá, descobri que começou lá na China, e aí? Como que eu lido com isso? Isso não me ajudou em nada, entendeu? Então a gente busca por explicação porque é uma forma de aliviar o nosso desespero dentro da situação. Funciona assim, as criaturas saíram de lá, de onde vieram, por que elas querem a gente, Enfim, entender, né? Obter informações para entender o processo, entender como você pode lidar com aquilo é importante. Mas buscar uma explicação relevante, buscar um culpado, buscar a causa, tudo isso aí não é interessante nesse momento. Você precisa enfrentar a situação, né? Lidar com ela de uma outra forma. E aí a gente entra então no terceiro estágio, que é uma normalização forçada. E esse terceiro estágio ele acontece o seguinte: quando a pessoa está na negação, ou quando ela está buscando culpado, quando ela está buscando coisas que não vão ajudá-la, aquilo tem que ser normalizado e aquilo acontece de maneira forçada. Ela precisa lidar com aquilo de uma hora para outra. E ela não vai ter tempo mais de negar e nem de buscar explicação. No coronavírus aqui, a gente tem então a ideia de que, a gente teve uma quarentena e a gente está tendo, nas capitais, por exemplo, a gente está tendo muitos casos. As pessoas estão vendo isso acontecer de perto. Quem está no interior não tá vendo tão de perto, mas está acompanhando pela TV. E está tendo essa normalização forçada. Esse é o momento atual. No caso do Silêncio, ou do Lovecraft, as criaturas aparecem, né? Aqueles monstros aparecem. Então você nega, fala, isso não é real, isso não pode estar aqui. E depois você busca um culpado, busca uma explicação. Isso tem que ser uma punição divina, esse é o arrebatamento, é o fim do mundo, é o apocalipse. Mas quem foi isso? O cultista que fez isso? Quem foi o responsável por trazer ele? É aquele país maldito, esse ritual, não sei o quê. Você faz essa busca, mas de repente aquilo tá na sua frente e você tem que lidar com aquilo. Então é uma normalização forçada. Aquilo tá na sua frente e você vai ter que fazer alguma coisa com aquilo. Não adianta negar, não adianta buscar mais o culpado ou uma explicação. Você tem que lidar com aquilo agora. Essa normalização forçada é como se você tivesse que engolir aquilo. É o que a gente está fazendo com a tecnologia no momento do coronavírus, né? As empresas poderiam ter feito home office há anos, mas a normalização do home office ela aconteceu de maneira forçada diante desse momento do coronavírus, né? O quarto estágio, então, desse enfrentamento de situações, né, de comportamento humano diante do novo normal, é o instinto de sobrevivência, né? O instinto de regular aquela situação, de fazer acontecer, de passar por ela, sobreviver a ela, né? Eu preciso sobreviver. E é instintivo dentro do ser humano esse desejo de vida. Por mais que a gente esteja passando por um momento ruim, muitas vezes, na vida, e pense em suicídio, tem uma tendência suicida, muitas pessoas, né, em casos depressivos, onde transtorno de ansiedade, tem esse tipo de pensamento. Mas mesmo essas pessoas, elas têm esse instinto de sobrevivência dentro de nós. É a nossa parte animal, né? A nossa parte instintiva, realmente. O nosso impulso é de sobrevivência. Então, se você tem fome e você
tem onde encontrar comida, você vai fazer aquilo com uma força que você não consegue explicar naquele momento, porque você tem esse instinto de sobreviver. Então, quando a normalização forçada acontece, o nosso instinto coloca a gente para sobreviver. No filme O Silêncio, a gente vê que as pessoas começam a matar. A família ela começa a matar para não morrer. Né? A gente vê também, tem um filme muito bacana para falar sobre isso, que é O Nevoeiro. Então a gente vê que as pessoas ficam presas, elas não sabem o que está acontecendo do lado de fora do mercado, elas não sabem o que está acontecendo no mundo, mas elas têm um desejo muito grande por sobreviver, é um instinto de sobrevivência. Então elas começam a fazer tudo para sobreviver. E nesse filme, Nevoeiro, a gente tem inclusive uma religiosa que ela consegue dominar diversas pessoas que eram contra ela naquele momento, porque ela promete a vida, ela promete sobrevivência, ela promete algo bom. E as pessoas estão tão desesperadas que o instinto de sobrevivência faz com que elas sigam aquela religiosa, elas sigam aquela líder que surgiu entre todos e que está prometendo que vai ter vida. Então, como aquele normal foi forçado para eles, o instinto de sobrevivência faz com que eles aceitem qualquer coisa que prometa trazer o normal que eles conheciam de volta ou fazer com que eles sobrevivam àquele novo normal. Aí o quinto estágio, então, do comportamento humano diante desse novo normal, eu chamo de cool down. É a hora que começa a baixar a poeira, né? Que você começa a se acostumar com aquilo e você começa a sentir as consequências desse encontro, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de Lovecraft, é a hora que você se depara com aquele monstro, você volta, você sobreviveu àquele encontro, e aí você volta para casa, volta, ou então foge, enfim, você tá em outro local, você não tá mais diante daquele novo normal, mas você tá com aquilo na cabeça. E aí você começa a refrescar o seu sentimento, a sua sensação e lidar com aquilo. Você começa a entender que você não tem outra alternativa. A sua única alternativa é lidar com aquilo. Aquilo já aconteceu, é uma normalização forçada. O seu instinto diz que você precisa sobreviver e aí você começa a aceitar isso, né? E eu sinto então as consequências dessa aceitação. Falando da pandemia, por exemplo, eu sei que eu preciso ficar em casa por um tempo porque é um isolamento social necessário para achatar a curva de infecções. Ok, no começo eu posso relutar muito contra isso, mas na sequência eu começo a entender que isso é necessário. E aí eu começo a criar meios para tornar essa necessidade menos desagradável, né? Para amenizar e tornar um pouco mais agradável a experiência dessa sobrevivência, né? Então, se essa é a minha única alternativa, como que eu posso amenizar a consequência? Como que eu consigo entender aquilo, como aquilo me afeta, como aquilo afeta as pessoas que estão ao meu redor e como que eu posso lidar com aquilo de uma maneira melhor? O que eu faço para diminuir o impacto negativo que aquilo tem? E aí o sexto e último estágio, ele vem exatamente dessa parte, ele é a adaptação ao novo normal. É a hora que você encara aquilo, ameniza as consequências e fala, essa é a minha vida agora. Então a gente está aqui, vivendo a pandemia, vivendo o isolamento social, e a gente diz assim, eu tenho que viver isso, eu vou ter que passar por isso, eu não tenho outra alternativa. E se essa é a única alternativa que eu tenho, então eu preciso me adaptar a ela. E aí o ser humano ele é muito bom em adaptação. Só que a gente é muito bom em adaptação gradativa. A gente se adapta, a gente evolui de acordo com a situação, conforme ela nos cobra. E quando tem uma mudança brusca, esse choque inicial faz com que a gente tenha esses estágios primários. Negação, a busca por culpado, por explicação, a normalização, o instinto de sobrevivência. Mas em algum momento, em algum dado momento, a gente vai se adaptar àquela situação também. Gradativamente nós vamos evoluir para ficar aptos a lidar com aquilo. É a nossa principal característica, né? Dentre vários outros animais que existem por aí, vários seres vivos, nossa principal característica é a capacidade de se adaptar. O ser humano não é aquático, mas nós conseguimos colocar um equipamento e mergulhar e desbravar o oceano. Nós não somos aéreos, mas nós conseguimos criar coisas para voar, criar coisas para ficar no ar, não só o avião, como planadores, asa-deltas e afins. Nós não somos espaciais, mas nós conseguimos criar foguetes. A gente se adapta a qualquer situação, a gente se adapta a qualquer cenário. E isso é muito importante, essa adaptação, para lidar com esse novo normal. Então, quando a gente fala desse cenário de Lovecraft, as pessoas elas passam por um período de insanidade porque elas rejeitam esse novo normal. Mas, sempre nas histórias, a gente tem lá um investigador ou alguma pessoa que é um pouco mais mente aberta e que consegue lidar com aquilo de uma outra maneira. E essa pessoa se adapta àquele novo normal. Ela se adapta àquela situação. Ela entende que não tem como escapar daquilo, que ela não pode passar o resto da vida negando que aquilo é real. E ela vai atrás de uma forma de amenizar o impacto que aquilo traz para a vida dela. Então esses são os 6 estágios, né, 6 etapas ali do comportamento humano diante do novo normal, né, do nosso enfrentamento de situações atípicas, inexplicáveis, né, desconhecidas.
E é assim que a gente enxerga que o ser humano age diante dessas coisas, né? Que nós respondemos a um estímulo sobrenatural, paranormal, enfim, fora do comum, né? Mas também entra dentro dessa questão de pandemia, então é uma questão de crise. É como a gente responde a uma situação de crise inesperada, né? Incerta. Nós não sabemos como vai ser o amanhã, mas a gente tem que responder a essa mudança hoje.